Então, vamos lá. O tema da nossa aula é tabela periódica. Isso aqui está lá no caderno do aluno, tá? Então, quem é a tabela periódica? A tabela periódica, aí começou com os estudos de Mendeleev, e ele foi organizando os elementos, e conforme foi passando os anos, essa tabela ela foi sendo modernizada, foi sendo ajustada. E o que é a tabela periódica? Nada mais que um armário, e nesse armário a gente tem todos os ingredientes e faz qualquer coisa do planeta. Qual que é a sacada desse armário? Você tem que saber que ingrediente você vai utilizar para fazer tal coisa, se aquilo ali vai dar certo. É igualzinho na sua casa, você tem um monte de coisa no armário, mas nem sempre as coisas combinam, né? Então, por exemplo, você vai misturar açúcar vai com outra, dar uma O que nós temos que entender, como eu falei, do armário? A tabela periódica ela é dividida. E nessa divisão, regra, é como a sua casa. Ela, por exemplo, não coloca o sabão em pó do lado do pão, no armário. Então, produtos de limpeza na prateleira, eles suas categorias. Colocar a boquinha dela entre as embalagens de sabão em pó, porque ela sabe que depois ela não vai achar. E ele não pertence àquele grupo. Então, aqui é a mesma coisa. Foi separado em grupos, onde eles têm características semelhantes e podem ser utilizados, melhor dizendo, para fazer algumas substâncias que não vai dar aí, no final, um produto que não está sendo esperado, tá bom? Deixa eu seguir aqui que está explicado melhorzinho. Então, a tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Quem é o número atômico? É o número de prótons. Guardem esses nomezinhos. No total, a nova tabela periódica ela possui 118 elementos químicos. 92 são naturais, porque a palavra natural, você vai lá na natureza, você escava o solo, você consegue tirar ele, ou você retira ele do ar atmosférico, ou você pode retirar ele da própria água. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Tem algumas tabelas que têm ainda mais informações dentro do quadradinho. Então, você precisa ir pegando as tabelas. Toda tabela tem uma legenda, e nessa legenda você vai ver o que é aquela tabela que você pegou, o que ela te fornece. Organização da tabela periódica. Os chamados períodos são as linhas horizontais que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então, a periódica ela tem 7 linhas. No seu armário, seriam 7 prateleiras, tá bom? Com a organização dos períodos, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensas. Por isso é comum representar as séries dos lambda e as séries actinídeos a parte dos demais. Então, na tabela periódica, você vai ver que tem uma parte, tem um quadradinho, e dentro daquele quadradinho, você vai ver que está escrito para você seguir abaixo, por exemplo, e a linha escrita completa os elementos novos que foram sendo descobertos. Para colocar na tabela periódica, a tabela periódica ia ficar uma coisa assim desproporcional. Então, eles conseguiram deixar o elemento. Olhando aí o elemento, esta figura, você vai ver que ela tem aí separados os elementos. E por que eu faço isso? Porque lembrando que quando você olha a tabela, você consegue ver os elementos que eles são os mais estudados, que é a família dos metais alcalinos, metais ferrosos, a família do boro, do oxigênio, do nitrogênio, gases nobres. E aí você vai ver a família B, onde tem a maioria dos metais. Tá bom? Dá para ver as camadas eletrônicas, os níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q. Os níveis de energia seguem aquela regra do octeto. A regra do octeto nada mais é do que um átomo de ser estável tem o mesmo número de elétrons na última camada de valência da onde ele está.
Então, por exemplo, se você for pegar o hélio, ele está na primeira linha. E aí você vai fazer o quê? Desculpa, o hélio está na segunda linha e o hidrogênio está na primeira. Você vai ver que o hidrogênio ele foi colocado na primeira linha porque ele só tem um elétron em volta do seu núcleo. O hélio está na segunda linha porque ele já tem o quê? 2 elétrons em volta do seu núcleo. Isso que dentro da onde ele está, ele conseguiu uma certa estabilidade. Tá bom? O hidrogênio ele fazer outras ações, como tem um elétron, ele consegue ir para a camada aonde está o hélio. Pode ter 2 elétrons também estável. Lembra a tabela periódica do jeito que a gente viu. Os elementos, eles estão inertes. Na natureza, nada está inerte, tudo vida está em movimento. Mas ele está lá inerte para você poder estudar ele. Vamos lá. São 18 grupos A e B, chamados, tá? Sendo que as famílias mais conhecidas são as do grupo A, também chamadas de representativos. Coloquei aqui e coloquei um. Então, só no grupo 1 tem, por exemplo, potássio, rubídio, e frâncio, põe de elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? A camada mais externa deles, tá? Então, na hora que você for somar eles lá, você vai ver que de terminam lá com um elétron na última camada. Mas lembrando que você tem que somar todos os elétrons desse átomo, tá bom? E ele vai pertencer os metais alquilos, aquela parte da tabela periódica. A gente tem a família 2, onde a gente tem o berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio, que tem 2 elétrons de valência, que são os metais alcalinos. Família triado, boro, alumínio, galho e tá, que a gente também chama de grupo, que tem 3 elétrons na última camada de valência. A família 14A, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo, que tem 4 elétrons na última camada de valência, que é o grupo de nitrogênio. A família 15A, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. E você vai ter aqui nessa família 5 elétrons na camada de valência. E por aí vai. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente fala desses elétrons na última camada, significa que aquele elemento tem um elétron na camada de valência, ele pode querer seguir a regra do octeto. Aí, colocando mais elementos. Lembrando que a regra do octeto, quando a gente está falando aí desse elemento, ele tem que obedecer do nível que ele está, tá bom? Contando tudo. Vamos lá, os elementos de transição, também chamados de metais de transição, representam as 8 famílias do grupo B. Então, nesse caso aí, vocês podem perceber que eu já não estou falando do A, ele está até pretinho aí. E aqui está aparecendo a série dos lantanídeos e actinídeos, que é essa parte vermelha aqui embaixo. Esses elementos que estão aqui no meio, se você prestar atenção, ele não é o primeiro grupo que estudou. Se você prestar atenção, ele vai estar a parte do cobre. E o cobre, ele está aqui, você olhando, né, na minha tela, ele vai estar à sua direita. Tá lá, tem lá um traço de número somando, tem lá um traço. Nesse grupo a gente vai estar o ouro e o rotigênio. O que você percebe? Que nessa parte da tabela periódica você vai ter elementos que eles possuem características diferentes, por isso que eles foram lá. Falando dessa família, falando de eles têm brilhos característicos, conduzem eletricidade, bem ou mal, mas conduzem a eletricidade. São elementos que possuem características bem diferentes dos outros elementos que a gente acabou de ver, tá bom? Então, aí é bacana vocês pegarem uma tabela periódica, ó, e olhar
como que essa tabela é estruturada. E para a gente estuda a tabela periódica? Porque você tem que entender onde que as coisas vêm, para onde elas vão e o que, que você consegue fazer com isso. Por que, que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque quando a gente está falando de exercícios, que é, por exemplo, exercício no caderno do aluno, que ele pergunta lá o exercício 4C, na página 77. Ele pede para você consultar a tabela, ele pede para você o número de prótons, nêutrons, elétrons, número atômico, número de massa. E por que que isso é importante? Para você entender como que um átomo ele consegue se ligar com o outro para formar as moléculas. E você vai saber aonde está a deficiência dele. Sabendo a deficiência, você vai saber qual que completa ele melhor. Se você está aí com o seu caderno do aluno, você pode já pegar ele para a gente poder fazer esse exercício junto, tá? Que a nossa aula até 8h30. E o que, que eu vou fazer? Eu vou explicar um desses aqui, um exemplo, e a gente vai preenchendo essa tabelinha juntas, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui. Em relação àquela parte, a parte B, é escrito no caderno de vocês do aluno, tá bom? Então, depois vocês anotem isso daí no caderno de vocês de sala, faz um resumão, tá? Quem tiver uma tabela periódica, cola lá no seu caderno. Não sei se no livro de vocês tem. Se tiver lá no livro, não precisa colar. Para que vocês possam consultar para nas próximas aulas ficar mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Acharam aí o exercício? Podem usar a caixa de mensagens para conversar, tá bom? Ou pode abrir o microfone quando eu chamo vocês. Então, vamos lá. Exercício caderno do aluno. Ok. Deixa eu ver o povo que está participando da aula. Oi, Milena, Alanis e Elisa. Ok. Então, vamos lá. Como que é o exercício aí? Conte a tabela periódica dos elementos químicos e preencha a tabela abaixo. Primeiro eu vou dar para vocês um exemplo. Peguei o ferro. Você vai ver que esse pedacinho aí é um pedaço da tabela periódica. Eu tirei ele aqui, bom? O que que diz lá? Quando você olha esse pedacinho aí, você vai ver que você tem um número atômico, que é esse número 26. Você vai ter o símbolo dele, que é esse Fe, porque não dá para escrever dentro da caixinha aí ferro. Essa aqui é legal, porque essa do lado tem os números que vai de 2, 8, 14 e 2 de novo. Esses números são a distribuição eletrônica. Isso para nós é importante, porque a gente está sabendo quantos elétrons tem em cada camadinha do átomo. E para o átomo. O núcleo do átomo, em volta tem os elétrons. Então, isso significa que na primeira tem 2 elétrons, na segunda tem 8 circulando, na terceira são 14 e depois tem mais uma de 2 elétrons, tá bom? Que a gente está estudando. Aí você vai ter aqui a massa atômica. O que é massa atômica? Você vai pegar aí o núcleo, você vai pegar aí o nêutron e o próton mais o elétron. Isso é a massa atômica do átomo que ele está falando aí. Você vai ter aí 55,847, tá bom? Então, quando você está falando da massa atômica, a gente está falando aí do núcleo desse átomo. Tendo esses dados, como que eu vou pegar isso e deixar na minha tabela? Então, vamos lembrar de umas regrinhas que eu estudo. Primeiro, o número 26, o número atômico, é o Z, tá bom? Então, esse número 26, ele faz parte, aqui na minha tabelinha, se a gente der uma olhadinha, você vai ver que a gente tem um elemento aí que ele está escondidinho,
que não tem o nominho dele, mas tem lá ali 26 prótons. Pode ser que uma coisa tenha a ver com a outra. O que eu disse? Nesse quadradinho, você sabe que o Z, o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Tá? Então, tem uma chance aí desse elemento oculto ser o ferro aí que a gente está estudando. Depois a gente vai ter aí o nosso número de massa, né? Que no nosso caso é 55,847. Como ali é 55,8, pode arredondar para 56. Como que eu acho o número de nêutrons que está pedindo aí no exercício? Você vai pegar o número de massa e vai tirar do número atômico. Então, no caso do meu exemplo aí do ferro, você tem aí o A56 e você vai ter o Z26. Quando você tira 56 de 26, você vai ter 30. O número de prótons do hoje você já consegue dar mais um elemento desconhecido. Então, o que eu quero que você veja? Quando você olha o quadradinho, quais são essas coisas que você pode fazer? Quais são as dá para de nêutrons, prótons, elétrons, de prótons e elétrons. Lembrando que eu falo como são estáveis, tá? Lá exercício. No caso lá do estrôncio, você vai perceber que ele tem massa atômica 87. Se ele tem 38 elétrons, automaticamente ele tem 38 prótons. Quem é o número de nêutrons dele? Você vai fazer o quê? Lembra que é o A que você vai fazer menos o Z? Então, se eu sei quanto vale o prótons e elétron, automaticamente eu sei quanto vale o número atômico dele, né? Que é 38 também. Então, 87 menos 38, eu vou ter aí 49. Que eu achei o número de nêutrons. Acabei de preencher a primeira linha. Na segunda linha, a gente viu esse elemento aqui misterioso. Vocês viram que eu peguei o ferro para poder fazer? Por quê? O número de massa do elemento misterioso é 56. Quando a gente arredonda o número de massa, a gente está na coisa. Falando aqui do ferro. Só elemento ferro, trios, elétrons, isso de lá tem aí já aqui de neutro, tá bom? Então risquem o número que tem, que eu vou para vocês o número certo. Para 28. Você vai consultar ela e você vê que ela tem 47 prótons. Quando você pegar se você tirar o 108 menos 47, você vai achar 61. E aí tem outro número. Então, e coloca aí o 61, número de nêutrons, tá bom? Outro número misterioso que tem aí, eu tenho a massa, eu tenho o número de elétrons, você vai procurar o elemento na tabela, você vai ver que é o cloro. Lembra que o número de prótons é igual ao número de elétrons? Então, o número de prótons também é 17. E que número de nêutrons? Vai pegar 35, que é a sua massa, e você vai tirar 7, você vai achar 18. Beleza? De graça.
gravar, que eu vou dar o tempo agora para vocês perguntarem alguma coisa para mim, tá?